Boa tarde, pessoal. Boa noite. Quem está assistindo aí a aula à noite, vamos para a nossa terceira aula da frente C das apostilas. Eu sou o professor Vitor, professor de Física, junto com o Nicolas. E vamos lá, é um prazer gravar essa aula aqui com vocês. Vou fazer uma pequena revisão sobre o que a gente viu nos módulos, né, C1 e C2, para a gente começar o módulo C3 hoje. Na próxima aula, que é o módulo C4, a gente vai começar a estudar os circuitos elétricos, essas partes que caem bastante também no Enem. E hoje acho que a gente fecha o primeiro ciclo, que são essas três primeiras frentes. Só lembrando, viu, pessoal, sempre que vocês tiverem dúvidas, esses vídeos com as aulas são vídeos com a teoria básica e a gente está sempre aguardando dúvidas de vocês para fazer exercícios ou para gravar mais vídeos explicando mais conceitos e tirando dúvidas, né? Mas vamos lá, então. Hoje a gente falou já sobre força elétrica na primeira aula, a gente falou sobre campo elétrico na segunda e hoje a gente vai falar sobre potencial elétrico. Fazendo uma pequena revisão na primeira aula, então, que a gente viu força elétrica, a gente viu a fórmula, né, geral, que é K vezes Q sobre R vezes R. Lembrando que a força, geralmente, né, uma força elétrica acontece entre duas cargas. Se elas tiverem sinais iguais, essa força vai ser repulsiva, como nesse primeiro caso, e sinais diferentes, ela vai ser atrativa, como nesse segundo caso. Então ela depende tanto dessa distância, que é o R, ou D, às vezes o pessoal usa, quanto das cargas, né? Quanto maiores as cargas, Q e Q, maior a força, quanto menor a distância, maior a força. A gente viu também um pouco de materiais, né? Isolantes e materiais condutores. A gente viu as formas de eletrização por indução, por contato. E acho que foi isso, na parte de força elétrica na nossa primeira aula. Na segunda aula a gente viu o campo elétrico, né? E aí a gente tem uma regrinha, assim, um macetezinho para decorar a fórmula. É só copiar completamente a fórmula da força elétrica e cortar uma das cargas. Que o campo elétrico ele é gerado por uma carga, né? Ou ele pode ser um campo elétrico uniforme, como a gente vai ver. Mas basicamente um campo elétrico, se eu tiver uma carga assim positiva, eu sei que ela vai gerar um campo elétrico ao redor dela. E esse campo elétrico ele vai atuar sobre alguma partícula que entrar nele. Então, se eu tiver uma partícula positiva aqui, eu vou ter o campo elétrico que está ao redor dessa partícula vai gerar uma força repulsiva. Então, é por isso que eu sei que o sentido das flechinhas é saindo. Se fosse uma carga negativa, o campo elétrico é sempre chegando nessa carga. A dica é, sempre que você quiser saber o sentido, né, do campo, se é entrando ou saindo da carga, você coloca uma carga de prova positiva em algum local. Positiva. Se ela for, né, atraída, é só ver para onde que ela vai. Como tem uma carga negativa aqui, a força nela vai ser de atração, então o campo fica assim. O campo elétrico. E a gente viu também campo elétrico uniforme, né? Que é esse desenhozinho aqui que eu montei aqui. Quando eu tenho placas carregadas uniformes, né? De um tamanho grande, aqui dentro, entre elas, vai existir um campo elétrico uniforme. E aí qualquer partícula que eu colocar aqui dentro que tem uma carga, se for positiva, ela vai sofrer uma força para lá. A gente viu que a força, que o trabalho aqui vai ser sempre igual a força vezes o deslocamento, né? E a gente viu... Bom, a gente viu algumas outras coisas sobre campo elétrico, mas fica aí, se alguém tiver dúvida, então, sobre a primeira e a segunda aula, entra aí na nossa playlist, que as aulas estão lá salvas para vocês, tá, pessoal? Eu vou apagar aqui,
porque agora eu quero focar um pouco no potencial elétrico, que é o objetivo dessa aula de hoje. É uma aula bem mais simples, mas é muito importante para a gente entender os próximos conceitos que vão vir, né? Imaginem aqui então, pessoal, dentro desse campo elétrico uniforme, se eu fizesse um zoom aqui e ele viesse para cá. Então eu estou olhando uma parte lá dentro, só essas linhas aqui do meu campo elétrico uniforme, que são paralelas entre si. Existe uma diferença se eu colocar um objeto aqui e um objeto aqui. Então a gente costuma falar que a gente tem potenciais diferentes aqui entre as linhas, né? Por que eu falo isso? Porque se eu tiver uma carga aqui e soltar ela tem um potencial um pouco maior, né? Porque ela está mais próxima do lado de cá, ela consegue andar mais. É daí que vem aquela expressão diferença de potencial, né? Que é o que a gente costuma usar mais. Essa diferença é sempre calculada com base em superfícies equipotenciais diferentes. E aí não faz muita diferença o caminho que eu vá assumir aqui. Mas se eu estava aqui no ponto, em algum ponto da minha superfície equipotencial A e terminei aqui na minha superfície equipotencial B, eu posso falar que o trabalho, vamos supor que eu fiz esse caminho aqui, o trabalho realizado vai ser igual à diferença entre os dois potenciais. Então aqui, se eu fizer um menos o outro, eu vou ter justamente o trabalho que foi realizado, e aí eu tenho que dividir pela carga também, desculpa. Mas aí só para a gente explorar um pouquinho mais esse conceito, né, de superfícies equipotenciais, eu fiz alguns exemplos aqui embaixo. Vamos imaginar que essa aqui seja a Terra, e aí agora a gente está falando de campo gravitacional, né? Não mais de campo elétrico. Então imagina que eu tenho um campo gravitacional aqui. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fez, né, lá atrás aquela analogia com a força elétrica e a força gravitacional. E elas são bem paralelas. Dá para entender elas, né, de uma forma parecida às vezes. Então aqui, por exemplo, na Terra, quanto mais próximo eu estiver da Terra, mais forte vai ser essa força gravitacional, né? Porque se eu fizer o paralelo lá, a força gravitacional vai ser igual a tem 1K vezes a massa, as massas, né? Vezes a distância. É a mesma coisa. Então, quanto maior a distância, menor a minha força e menor vai ser meu campo. Então, o campo elétrico aqui, ele é mais forte do que o campo elétrico aqui, beleza? E aí é importante eu saber que isso quer dizer também que o potencial que eu tenho aqui é maior que o potencial que eu tenho aqui. Porque se eu soltar alguma pedra aqui, o trabalho, né, que ela vai fazer para ir de um ponto para outro é essa diferença de potencial. E só para lembrar também, é a mesma coisa de uma escadinha, né? Vamos supor que aqui eu tenho um potencial A e aqui um potencial B. Como aqui eu estou mais alto, meu potencial gravitacional ele é maior. Porque eu tenho mais energia ainda para cair, né? E aqui, eu não sei se eu falei certo, mas o potencial aqui, nessa mesma lógica, o potencial aqui vai ser maior do que o potencial aqui, porque eu ainda tenho um caminho maior para percorrer. Então eu queria só lembrar, né, explorar um pouquinho esse conceito de potencial, de linhas equipotenciais, para a gente pensar. Então, no meu campo elétrico, como eu desenhei aqui, essas aqui são as linhas do campo elétrico, e aí aqui eu posso imaginar que eu tenho linhas equipotenciais. Então eu tenho V1 aqui, V2, V3, V4, onde V são os meus potenciais. Quer dizer que o meu potencial aqui é maior do que o meu potencial aqui,
E isso porque eu faço esse cálculo com base no trabalho. A gente, então, só para lembrar, né, para finalizar aqui essa parte do potencial elétrico, é uma parte não tão importante para as provas, tá, pessoal? Mas é bom a gente saber alguns pontos, conceitos principais. Então, só lembrando, né, a gente viu aqui que dar força para o campo elétrico é só cortar um Q. A fórmula do potencial elétrico, desculpa, aqui para o campo, né? E para o potencial elétrico é só pegar o K vezes Q sobre R e corto os dois aqui, vai me sobrar K vezes Q sobre R. É bem mais simples porque ela depende de uma carga e de uma distância, né? E da mesma forma aqui, a gente já tinha colocado, né, que ela é igual também. Isso aqui são formas diferentes de ver a mesma coisa. O potencial ele pode ser o campo vezes a distância, ou pode ser o trabalho dividido pela carga também. Eu queria só lembrar um último ponto que a gente viu na última aula, sobre ver graficamente, né, essas grandezas. Então eu quero imaginar inclusive um material maciço carregado positivamente, por exemplo. Vai estar tudo igual. Esse aqui é o centro dele. Aí eu quero imaginar como que o meu campo elétrico se comporta em relação à distância aqui, que é o R, né? Então aqui vai ser a borda do corpo. O campo elétrico, gente, é importante vocês lembrarem, ele vai ser zero em qualquer lugar dentro do campo, e aí depois ele fica máximo, né, logo depois, e aí ele começa a diminuir. Esse gráfico é importante a gente ter uma noção e entender, pelo menos em linhas gerais, por que ele é assim. Quer dizer, dentro do corpo, aqui eu estou medindo o campo elétrico em relação à distância aqui. Essa distância daqui, aqui é zero e vai aumentando, né? Então, nesse ponto específico aqui, ó, acabei de sair, eu tenho o ponto com o campo elétrico mais forte, né? Porque ele está mais próximo. E ele vai diminuindo de forma exponencial invertida aqui, né? Porque ele depende do quadrado aqui da distância. E é importante eu saber que aqui dentro do campo, dentro do corpo, o campo sempre vai ser zero. É aquele princípio da blindagem eletrostática que a gente viu na última aula. Se eu quiser olhar a mesma coisa que acontece com o potencial elétrico, é um pouquinho diferente, mas a lógica é parecida também. Tendo um corpo maciço, se eu quiser ver como que o potencial varia com o raio, aqui o potencial ele vai ser fixo, né, dentro da esfera do meu corpo, até o momento em que ele começa a cair. Então é bem parecido, a diferença é sempre nesse pedaço aqui, do centro até uma das extremidades, em que o meu campo elétrico vai ser zero pelo efeito da blindagem eletrostática, e o meu potencial vai ser igual ao potencial aqui na bordinha, e ele vai sempre diminuindo, falando tô falando de um corpo, né? Não é de um campo elétrico uniforme como a gente viu. Beleza? Então, pessoal, antes da gente terminar aqui hoje, vou fazer só uma revisão rápida com vocês. A gente viu que a força ela acontece entre duas cargas. O campo elétrico ele pode ser pontual, causado por uma carga pontual ou duas cargas, por exemplo. Se eu tiver sempre se eu tiver uma carga pontual ou duas cargas pontuais aqui, ele vai seguir essa faixa, assim, ele nunca vai ser retinho, mas sempre que eu tiver duas placas eletrizadas, ele vai ser um campo elétrico uniforme, que é muito importante ver. A gente viu quando uma carga
positiva, por exemplo, entra aqui, ela sofre a ação do campo elétrico, etc. E o potencial elétrico, a mesma coisa. A gente viu a relação entre as equações de força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico versus força gravitacional, campo gravitacional, é a mesma coisa. Pego só uma massa. Aqui a gente põe distância e raio, mas é só convenção. E o potencial gravitacional é a mesma coisa. Então elas são parecidas, né? A gente pode usar elas para fazer os mesmos cálculos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria comentar hoje. Bom, pessoal, é isso. Essa terceira aula é mais simples mesmo. Como eu disse, eu aguardo aí quem tiver dúvidas, exercícios que queira que a gente resolva juntos, ou quiser que a gente entre mais em detalhe em algum dos pontos, pode mandar aí no grupo ou responder aí pra gente. Valeu, um abraço.